Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, vejamos aqui a segunda carta de São Paulo, capítulo 5, versículos 5 ao 10, o que nos diz a palavra do Senhor. Aquele que nos formou para este destino é Deus mesmo, que nos deu por penhor o seu Espírito. Vejam só, aqui no versículo 5 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, está nos dizendo que aquele que nos formou para este destino é Deus mesmo, que nos deu por penhor o seu Espírito. Ou seja, nós temos como penhor o Espírito de Deus em cada um de nós. E uma vez que nós temos o Espírito de Deus em cada um de nós, devemos que zelar, ser obediente e zelar deste Espírito que está em nosso corpo. Por isso estamos sempre cheios de confiança. Sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Bem, aqui no versículo 6 nos diz que cheios de confiança, sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Por que longe do Senhor? Porque o nosso espírito está em nosso corpo, mas nem sempre nós procuramos fazer a vontade do espírito. Nós nos deixamos levar pela vontade da carne. E todos os desejos carnais eles nos levam à condenação. E por isso que ele está nos dizendo que nós temos que ter a confiança em Deus. Esta confiança está no versículo 7, dizendo assim: andamos na fé e não na visão. Olha só, andamos na fé e não na visão. Porque a fé nós não vê, nós acreditamos que o Espírito está em nós, que o nosso corpo é santo, templo e morada do Espírito Santo. Então, não devemos e nem podemos procurar fazer as vontades de nosso corpo. Nosso corpo é carnal. Todos os desejos carnais, eu diria para vocês que 90% ou mais é por conta do pecado. Então, é muito melhor nós andarmos na fé e não na visão. É o que diz o versículo 7. Estamos, repito, olha só, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. Olha o 8º versículo desta segunda carta de Paulo aos Coríntios, o que nos diz. Então, estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. Então, nós temos confiança na fé, nós vamos nos ausentar do nosso corpo, que é os desejos maus, para ir habitar junto do Senhor, que é o Espírito. Gente, é difícil para nós. Difícil assim, porque o caminho da salvação é estreito, enquanto o caminho da perdição é largo. Então é muito difícil para nós, pecadores, nós viver a palavra. Se nós realmente não tiver uma fé assídua e forte e um temor rigoroso em Deus, nós se perdemos pelas caminhadas da vida, porque os desejos carnais são imensos. O 9º versículo nos diz: é também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos para agradar-lhes. Olha só, o 8º versículo está nos dizendo: é também por isso que, vivos ou mortos,
nos esforçamos para agradar-lhe. Então, é aquela coisa. É também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar-lhe. Bem, aqui eu entendo assim que, vivos ou mortos, mortos nós não temos condição de fazer nada. Agora, vivos sim. Vivo nós temos que nos esforçar, que é para quando nós partimos desta vida para uma outra, que nós possamos levar e viver a palavra do Senhor. E o 10º versículo, este aqui é de tirar o chapéu. Aqui é a verdade da vida. Vejam só. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Gente do céu, vou ler novamente e vamos prestar bem atenção nesse versículo 10 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Ou seja, o que a palavra do Senhor Jesus está nos dizendo aqui neste versículo? Que nós teremos que comparecer no tribunal de Cristo, o dia que o Senhor virá para julgar os vivos e os mortos. Nesse dia, vivo ou morto, nós teremos que comparecer no tribunal de Cristo, e ali cada um será julgado conforme aquilo que nós fizemos. Está dizendo a palavra aqui. Cada um receberá o que merece, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Ou seja, aqui está claro, nos dizendo que é em vida que nós temos que fazer alguma coisa. Se nós temos que nos arrepender de nossos pecados, é em vida. Se nós temos que fazer bem, é em vida. Se nós temos que acreditar e amar e venerar o nosso Deus, é em vida. Porque após a morte, ficará totalmente impossibilitados de fazer qualquer coisa. Tudo que nós temos que fazer é agora em vida. E aí vem aquela pergunta, como eu já ouvi um padre muito famoso dizer, que o melhor dia de nossa vida é o dia que a gente morre. Quando eu ouvi o padre falar isso, eu fiquei meio perplexo. Eu sinceramente não entendia, porque o padre falava exatamente desse versículo. E aí ele disse que o melhor dia é o dia que a gente morre. Por que o dia que a gente morre? Porque ali é que será dado o nosso tesouro ou a nossa condenação. Se nós ganharmos o tesouro, nós vamos ganhar a salvação. Se ganhar a condenação, vai para o inferno. Não tem perdão. Então, gente, nós devemos tomar todo o cuidado, porque é assim, quem morre na graça vai para o purgatório. A palavra do Senhor nos diz, e a nossa fé católica também nos diz, que quem morre na graça, ou seja, quem morre na graça, não significa que ele ganhou a salvação, que ele não era pecador. Todos nós somos pecadores. Mas veja só, quem morre na graça, ele vai para o purgatório. O que quer dizer purgatório? Muita gente acha que purgatório, para alguns é o inferno, para alguns é o céu. Não, purgatório, na verdade, ele é um estado médio das almas. Então, todo aquele que morreu na graça, sua alma vai ficar no purgatório por um tempo. Não sabemos esse tempo, quanto tempo, é o tempo de Deus.
Tá. Durante esse tempo, ficará ali para expiação de seus pecados. E após esse tempo, será levado ao céu. Então, graças a Deus que quem morre na graça, que não ganhou a salvação, ele vai para o purgatório, fica lá por um tempo e depois, obviamente, para o céu, porque ele expiou os seus pecados, mas ele morreu na graça. Ao contrário de quem morre no pecado, aqueles pecados graves, né? Aqueles pecados gravíssimos, o adultério, quem mata as pessoas, roubo, enfim, todos os pecados que não se arrependeram. Vejam só, não é porque alguém morreu no adultério, porque adulterou, porque matou, porque roubou. Vejam bem, porque a pessoa adulterou, roubou, matou, ela foi, enfim, cruelmente ruim em sua vida. Mas ela ainda em vida, ela se arrependeu dos seus pecados. É diferente. Ela se arrependeu. Se ela se arrependeu e procurou se converter em Cristo Jesus, provavelmente ela vai morrer na graça, porque se ela se arrependeu verdadeiramente, a palavra do Senhor nos diz que ela será perdoada. De uma vez que ela foi perdoada, certamente ela vai para o purgatório para expiar os pecados. Agora, se não se arrepender e morrer no pecado grave, a condenação ao inferno. Não tem outro caminho, é o inferno, é a palavra do Senhor que nos diz. Porque a palavra do Senhor nos diz que não tem meio termo, ou é céu ou é inferno. Então, gente, nós devemos prestar muita atenção, tomar todo cuidado, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina muita coisa. E esta segunda carta de São Paulo, o capítulo 5 ao 10, ela nos chama muita atenção. E principalmente este último versículo aqui, o versículo 10, que nos fala da morte. Então é assim, tudo que nós temos que fazer é agora em vida. Após a morte, não adianta, como diz o outro, não adianta chorar. Não vai valer reza, não vai valer oração, não vai valer nada. O que nós temos que fazer é agora em vida. Amados irmãos, um abração para todos, fiquem todos na paz e até a próxima, se Deus quiser.